No capítulo desta quinta-feira, 18 de dezembro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Marco Antônio conta para Rosana o que aconteceu e que ele ficou com pena da espanhola que criou o menino desde recém-nascido. Rosana fala com lágrimas nos olhos, filho da Juliana e do Mateu. Marco Antônio nota a ironia de Rosana e acaba sendo irônico também, falando que é o filho da mulher dele e do marido dela. Rosana não esconde a revolta de Marco Antônio por ele ter se dado ao trabalho de arrumar um advogado para Juliana e ter devolvido o filho dela. Marco Antônio não quer brigar, mas Rosana deixa claro que ela não está com ciúmes. Ela só queria saber o porquê de tanto trabalho para ajudar alguém que abandonou ele como ela fez. Marco Antônio se aborrece e joga na cara de Rosana que o marido dela fez pior, abandonando ela com o filho e tudo, para ir buscar a Juliana na casa dele. Rosana pergunta para Marco Antônio se ele ainda se lamenta por isso. Marco Antônio deixa claro que ele não se lamenta, senão ele não estaria morando com ela, e pergunta se ela quer levar essa discussão para frente. Rosana é sábia nessa hora e pensa melhor em não levar a discussão para frente. Marco Antônio pede para eles irem dormir. Rosana fica na frente de Marco Antônio com um olhar sedutor e diz que isso é o que ela estava esperando. Marco Antônio pergunta se ela vai continuar falando na mesma coisa. Rosana se faz de esquecida e pergunta de que assunto ele está falando. Hortência está chorando muito em seu quarto, depois que entregou Juanito para Juliana e Mateu. Amadeu tenta consolar Hortência, falando que ela fez o que era certo. Hortência deixa claro que foi tirado um pedaço dela. Enquanto isso, Juliana e Mateu estão felizes da vida por ter Juanito dormindo com eles. Pela manhã, Hortência beija a foto de Juanito que está no quarto de Dolores. Dolores fala para a filha que foi uma bela atitude dela de ter devolvido o filho de Juliana. Hortência deixa claro que o coração dela está partido. Dolores confessa que o coração dela também está partido. Hortência pensa mal de Juliana e Mateu, achando que eles vão embora de lá. Dolores também pensa mal de Juliana, dizendo que ela com certeza vai querer que Juanito esqueça que ele teve outra mãe. Hortência, chorando, abraça a mãe, falando que ela jamais vai esquecer Juanito. Juliana aparece pela manhã na cozinha dando bom dia para as duas. Dolores responde o bom dia de Juliana. Hortência também dá bom dia para Juliana, não querendo muito olhar para Juanito para não cair na tentação de sofrer mais. Só que Juliana surpreende Hortência, mandando ela cuidar do filho delas, porque ela tem que preparar a mamadeira da filha dela. Hortência pega na hora Juanito no colo sem entender por que Juliana falou nosso filho. Juliana deixa claro para Hortência que ela não quer que Juanito esqueça dela. Hortência, que sempre foi grosseira com Juliana, agora se emociona com a atitude dela. Hortência se aproxima de Juliana em forma de agradecimento pelo que ela está fazendo. Dolores fica muito emocionada com a bondade de Juliana. Amadeu e Mateu descem na hora e veem as duas próximas de Juanito. Os dois acham bonito ver as duas de bem novamente e saem para irem trabalhar. Dolores fica brincando com Juanito. Hortência segura Juanito no colo tão emocionada. Dolores não se aguenta de emoção e chora nos braços de Juliana. Mateu agradece a Amadeu pelo que ele fez. Amadeu fala que não precisa lhe agradecer. Mateu desabafa com Amadeu que ele já tinha perdido as esperanças de encontrar o filho dele. Aí o destino prega essa peça neles. Amadeu deixa claro para Mateu que eles são sócios e eles não poderiam brigar na justiça por causa de Juanito, senão ele teria que ficar do lado da Hortência. Hortência, chorando, conta para a mãe o quanto ela ficou emocionada com a atitude de Juliana. Juliana conversa com a filha dela, contando que agora ela tem um irmãozinho que se chama Juan. Francesco percebe que Paola não está bem. Ela conta que está sentindo um pouco de enjoo, mas ela vai aguentar. Ele diz que então é verdade que ela está grávida. Mas é claro que é verdade, senhor meu marido. Por quê? Você ainda está duvidando? Francesco fala que ficou com medo que ela estivesse enganada sobre a gravidez. Paola fica séria para Francesco, mandando ele não falar besteira e eles irem trabalhar. Leonora está indo viajar para São Paulo, obrigada por causa de Angélica. Na verdade, ela queria ficar na fazenda. Maria do Socorro está ansiosa para poder pegar o neto deles hoje para ficar com eles. Gumercindo levanta a questão de Rosana querer ficar com o filho dela novamente. Maria do Socorro é realista, dizendo que a presença do filho de Rosana na casa de Janete só lembra o marido italiano dela
e o Marco Antônio não deve gostar nada disso. Gumercindo pergunta se ela acha isso mesmo. Maria do Socorro lembra o marido que Marco Antônio devolveu a filha para Juliana, para Rosana não ter que cuidar dela. Gumercindo dá razão pelo que Maria do Socorro falou. Maria do Socorro confessa que ela gostaria tanto que a Leonora estivesse lá com ela. Gumercindo, já conhecendo como Leonora chucra, e não quer ir trabalhar com eles em São Paulo, manda a esposa não sonhar com isso. Maria do Socorro fica olhando de cara feia para o marido. Angélica deixa claro para Leonora que não é para ela se preocupar porque ela avisará para o marido dela que ela estará em São Paulo. Leonora, mesmo não querendo sair de lá, dá um sorriso para Angélica. Antônio verifica os números do trabalho de Hernandes. Depois aparece Hortência procurando saber o que Antônio encontrou lá. Antônio conta que a casa que era de Hernandes ainda está interditada. Ele fala que também está tomando conta do serviço de Hernandes. Tinha bastante mercadoria estocada. Ele está vendendo o que pode. Hortência pergunta o que ele está fazendo. Antônio fala que está pagando eles. Dolores fica preocupada se não vai sobrar nada de dinheiro. Antônio fala para Dolores que talvez sobrem os armazéns mais vazios. Hortência olha para a cara de Dolores. Dolores também olha para a cara dela. Bartolo chega na fazenda de Gumercindo atrás de Leonora e fica chateado por ela não estar lá. Angélica acha graça do jeito como Bartolo fala e explica que a mulher dele não fugiu. Bartolo pede explicações para Angélica. Angélica conta que Leonora foi para São Paulo e ela já deve estar chegando na casa dos pais dela lá, que é até mais perto de Jundiaí do que aqui. Bartolo fica chateado porque Leonora não falou nada para ele. Angélica lembra Bartolo que os dois estão morando um longe do outro, não tinha como Leonora falar nada para ele. Bartolo pede para Angélica o endereço de Gumercindo, deixando claro que ele vai buscar a mulher dele. Angélica implora para Bartolo não fazer isso, e ele deixa claro que ele não aguenta mais viver sozinho. Leonora aparece no portão da mansão de Maria do Socorro em São Paulo, e Maria do Socorro abre o portão toda feliz por ver a amiga Leonora lá. Leonora deixa claro que Angélica mandou ela para lá, e ela não pôde nem dizer não. As duas se abraçam por serem muito amigas. Já na parte de dentro, Leonora conta para Maria do Socorro que Angélica está mandando Juvenal e um coach para eles. Maria do Socorro fica feliz ao saber que a filha deles está pensando neles. Paola está cuidando de tudo em sua fábrica. Maria do Socorro até vira os olhos quando Leonora fica reclamando que se Bartolo chegar na fazenda e não encontrar ela, ele vai ficar chateado. Maria do Socorro tenta acalmar a amiga, deixando claro que Angélica vai mandar o Bartolo ir lá. Ela fala para Leonora que sem ela perto, ela se sente meio perdida. Leonora elogia a beleza da mansão de Gumercindo e Maria do Socorro. Maria do Socorro conta para Leonora que a menstruação dela ainda não desceu e que ela está achando que está grávida mesmo. Leonora fica feliz da vida com a notícia de Maria do Socorro. Maria do Socorro deixa claro que ela está com medo de estar grávida. Leonora pergunta do que ela está com medo. Maria do Socorro lembra a Leonora que ela já está velha para ter filhos. Leonora se aborrece com o que a patroa fala e lembra que ela é uma mulher bonita e cheia de saúde. Além do mais, Deus é quem manda uma gravidez e eles não precisam ter medo. Maria do Socorro fica preocupada como ela vai encarar as filhas dela, ela estando grávida nessa idade. Leonora deixa claro que é uma besteira das grandes o que ela está falando, porque o filho é do próprio marido dela. Maria do Socorro se espanta com a pergunta de Leonora e diz, mas é claro que é. Leonora questiona então Maria do Socorro por que ela irá ficar com vergonha. Maria do Socorro sorri porque ela estava precisando da autoestima de Leonora perto dela. Leonora quer fazer o parto de Maria do Socorro como ela fez com os das filhas dela. Maria do Socorro fica tão feliz por ter o apoio de Leonora com ela lá. Gumercindo fica surpreso ao ver Leonora lá em São Paulo com eles. Leonora conta que foi Angélica quem mandou ela para lá. Maria do Socorro conta para o marido que Angélica também mandou um coach, que era do Altino, e o Juvenal para trabalhar para eles. Gumercindo fica orgulhoso pela atitude pensada de Angélica. Leonora lembra Gumercindo que ele disse que Angélica é o filho homem que ele não teve. Gumercindo diz que é, elogiando Angélica por ela pensar em tudo. Rosana chega na mansão da mãe e fica surpresa também ao ver Leonora lá. Maria do Socorro conta que foi Angélica quem mandou para não deixar eles sozinhos lá. Leonora cumprimenta a Rosana perguntando como ela está. Rosana deixa claro que está mais aliviada por ela estar lá com os pais dela. E pergunta onde está o filho dela.
Maria do Socorro conta que ele e a filha de Leonora estão brincando no quarto. Rosana fecha a cara. Está ficando igual Janete, preconceituosa, não querendo se misturar com os empregados. Leonora diz que a filha dela está ajudando a reparar o filho dela. Rosana, com uma cara sem graça, fala que ela espera que sim. Aparece a cena do filho de Rosana brincando com a filha de Leonora. Já na mesa de jantar, Angélica manda Bartolo ficar tranquilo, que logo ele estará com a mulher dele em São Paulo. Augusto fala que ele vai junto com ele. Ele está indo para São Paulo. Bartolo continua com a ideia de buscar Leonora para voltar para a casa deles. Angélica lembra Bartolo que Leonora tem que ganhar dinheiro para ele plantar a uva dele. Bartolo fica calado diante do que Angélica fala. Augusto, olhando para Bartolo, pensa que ele é burro, e Angélica percebe o olhar de Augusto para Bartolo, concordando com o olhar de reprovação dele. Mateu continua deixando claro para Amadeu que ele não gosta de ver Juliana cuidando da filha de Marco Antônio. Amadeu é um homem compreensivo e lembra Mateu que aquela bebê é filha da Juliana dele. Mateu é egoísta e pensa somente em si, deixando claro para Amadeu que ele preferia que a Juliana devolvesse a filha para o pai. Amadeu percebe que Mateu morre de ciúmes de Juliana com a filha dela. Mateu se sente injustiçado de estar criando a filha de outro homem que ainda é rico, e além do mais, eles já têm o filho deles perto novamente. Amadeu fala na cara de Mateu que o marido de Hortência morria de ciúmes do Juanito, e ele está parecendo com ele, morrendo de ciúmes da filha de Juliana, e aconselha ele a não estragar o casamento dele. Mateu fica pensativo com um olhar de raiva. Juliana fica tão feliz por estar com os 2 filhos dela. Janete fica curiosa para saber quem estava chegando na parte da tarde na casa dos pais de Rosana. Rosana conta que era a Leonora chegando com a filha. Janete pergunta se é a italiana que cozinhava para eles na fazenda. Rosana diz que sim, e que Juvenal está vindo atrás com um coche que Angélica mandou. O pai dela adorou porque ele já estava pensando no dinheiro que ia gastar para comprar um. Janete fica curiosa para saber se é negro o Juvenal que vai trabalhar para a família dela. Rosana responde que não, dizendo que ele é branco. Janete dá graças a Deus por isso. Marco Antônio chama a atenção da mãe, para ela parar de demonstrar que não gosta dos negros. Mas Janete não abaixa a cabeça para ele, mandando ele não se incomodar com a vida dela. Marco Antônio fala para Rosana que ele vai esperar ela na sala, e se levanta irritado da mesa. Rosana fica pensando onde foi que ela foi se meter com uma sogra dessas. Augusto conta para Bartolo que Angélica fez para poder segurar os italianos lá. Bartolo não acredita muito nisso e pergunta se é verdade. Augusto fala que sim. Tudo que será colhido lá e nas fazendas dele será dividido com os italianos. Ele não esconde o tom de deboche por Bartolo ter saído de lá para ir plantar as uvas dele. Bartolo deixa claro que ele não estava sabendo de nada disso. Augusto faz o convite para Bartolo voltar para lá. Luísa deixa o novo cocheiro no quarto que era de Damião. Ele é muito educado e agradece Luísa por tudo. Luísa se apresenta como governanta da casa. Qualquer coisa que ele quiser, é só ele falar com ela. Ele diz sim, senhora, sorrindo. E Luísa explica que Janete é muito exigente. Josué deixa claro que ele percebeu isso nela. Luísa manda ele não falar nada, somente se Janete mandar ele falar. Josué, como precisa do emprego, concorda com tudo. Luísa dá boa noite para ele e se retira de lá. Ai, meu Deus, o que um homem não tem que fazer nessa vida? Janete pergunta um absurdo para Luísa. Se ela não sentiu o fedor dos negros naquele quarto que era de Damião e Tizil. Luísa defende eles, dizendo que eles eram negros limpos, deixando claro que os brancos também fedem se não tomam banho. Janete, com cara de nojo, fala que cheiro de negro lembra ela as senzalas. Luísa fala na cara de Janete que já estava na hora dela esquecer o cheiro das senzalas. Janete diz na cara dela que ela está sendo inconveniente. Luísa pede desculpas e fala que Josué já está acomodado no quarto dele. Depois que Luísa sai de perto de Janete, ela respira aliviada por ter um cocheiro branco agora. Juliana pede para Tizil contar para Francesco e Marco Antônio que ela já está com o filho dela. Eles não precisam mais se preocupar. Damião pergunta para Juliana se Hortência devolveu o filho dela. Juliana, toda feliz, conta que ela entregou o sim. Tizil fala que vai dar o recado dela. Juliana manda Tizil dar outro recado para Marco Antônio, que não é mais para ele voltar lá. Tizil não gosta do que Juliana está fazendo.
Ele percebe que ela está sendo ingrata com quem ajudou ela novamente. Quando ele chega na casa bancária, entrega o recado de Juliana para Marco Antônio, contando que Hortência devolveu o filho dela e mandou agradecer ele. Marco Antônio fica feliz por sua amada. Tizio conta que Juliana pediu para ele não voltar mais lá. Marco Antônio fica se perguntando por que isso agora. E Tizio conta que é por causa do Mateu, que está implicando com ele. Marco Antônio fica triste novamente. Ele desobedece às ordens de Juliana e volta na pensão de Dolores. Marco Antônio pergunta para Hortência onde está a Juliana. Hortência não gosta muito dele, por ter ajudado Juliana a tirar o Juanito dela, e responde que Juliana está no quarto. Marco Antônio tem a cara de pau de perguntar para Hortência como ela está. Hortência deixa claro que está péssima, porque ela não pode fazer nada para reverter essa situação. Marco Antônio confirma que não mesmo. Ele pede por favor para ela chamar a Juliana para ele. Hortência diz que irá chamar para ele. Ela entra no quarto de Juliana e vê-la brincando com Juanito e não gosta nada disso. Hortência, com um tom de voz mais elevado, fala para Juliana que o marido dela está esperando por ela na sala. Juliana faz uma pergunta besta para Hortência, se é o Marco Antônio que está lá. E Hortência pergunta se por acaso ela tem outro marido. Juliana percebe a ignorância de Hortência para cima dela. Quando chega na sala, Juliana deixa claro para Marco Antônio que ele não deveria ter ido lá. Ele, coitado, todo apaixonado como sempre, fala que ele só queria ver ela. Juliana torna a falar que ele não deveria ter ido lá. E Marco Antônio fala que ele só queria saber como ela estava. Juliana, sorrindo, conta que ela está bem, e ela nunca esteve tão feliz na vida dela. Marco Antônio fica feliz por ela. Juliana agradece a ajuda que ele deu para ela. Marco Antônio deixa claro que ele só quer ver ela feliz. Ele só não pede para ver a filha dele para não criar problemas para ela. Ele beija a mão dela se despedindo. Depois ele, com um olhar sedutor, dá adeus para ela. Juliana fica pensativa quando Marco Antônio vai embora. E Marco Antônio, do lado de fora, fica triste e decepcionado por mais uma vez Juliana ter sido ingrata com ele por causa de Mateu. Marco Antônio, quando chega na casa bancária do pai, conta que Juliana já está com o filho dela. E Francesco fica feliz da vida e manda ele telefonar para o advogado para contar que está tudo resolvido. Ele respira aliviado por ter tirado esse peso dos ombros dele e fala que até que enfim eles conseguiram consertar a besteira que a Janete fez. Marco Antônio, triste, conta para o pai que ele acha que perdeu a Juliana de vez. Francesco não gosta de ver o filho triste e pergunta do que ele está falando. Marco Antônio deixa claro que ele está sem esperanças com Juliana. Ele vai trabalhar agora. Francesco fica preocupado porque ele está vendo que Marco Antônio não vai dar certo com Rosana. Juvenal chega na mansão de Gumercindo. Gumercindo pergunta para Juvenal se ele conhece São Paulo para trabalhar para ele como cocheiro lá. Juvenal fala mais ou menos. Gumercindo manda Juvenal ir cuidar dos cavalos que devem estar cansados da viagem. Juvenal pergunta onde ele vai dormir. E Gumercindo manda ele falar com a Leonora, que está na cozinha, que ela mostra para ele o quarto. Sim, senhor, com licença. Francesco conta para Paola que Juliana já está com o filho dela, graças a Deus. Ele ficou com pena da espanhola, mas não teve outro jeito. Mas ele ficou mais aliviado por ter devolvido o filho de Juliana. Paola pergunta novamente por Janete. E Francesco já não aguenta mais escutar Paola perguntando pela mulher dele. E ele nem responde, só faz cara feia. Marco Antônio conta na mesa de jantar para Janete que Juliana e Mateu já estão com o filho deles. E é irônico ao falar para a mãe que se ela tinha algum remorso pelo que ela fez, é para ela se sentir aliviada agora. Janete fica contente somente por ela mesma, por não ter sido processada. Marco Antônio deixa claro que seria constrangedor para eles que essa história fosse parar na justiça. Rosana, sabendo que Mateu está feliz com o filho dele com a mulher que ele ama, diz que agora mesmo que o Mateu vai esquecer de vez o filho deles. Marco Antônio olha com raiva para Rosana, pelo comentário dela, e pergunta se isso está magoando ela. Rosana não sabe disfarçar e diz que não. Isso até alivia ela, porque ela não quer mais ver o Mateu na frente dela. Marco Antônio sabe que Rosana está mentindo. E Janete percebe o clima entre eles e pede para eles jantarem em paz. Bartolo conta para Angélica como os italianos estão contentes com ela. Angélica espera que eles saibam se organizar para dividir o lucro deles, para eles não brigarem.
Bartolo também espera, falando que não vai ser fácil. Augusto queria que Bartolo voltasse a trabalhar lá para liderar os italianos. Bartolo deixa claro que não sabia que Gumercindo iria fazer isso, senão ele teria ficado lá, depois ia plantar a uva dele. Angélica diz para Bartolo que ainda está em tempo dele voltar a trabalhar lá, mas Bartolo diz que não quer, porque ele já está plantando a uva dele. Angélica acha graça dele, e Bartolo conta que uns italianos, pensando que ele tinha voltado a trabalhar lá, viraram até a cara para ele. Augusto pensa na encrenca que vai dar na divisão da próxima safra. Angélica não quer nem saber, eles vão ter que se entender. Bartolo deixa claro para Angélica que se os italianos não se entenderem, ela corre o risco de ficar sem ninguém para trabalhar na fazenda dela. Angélica fica preocupada, e Augusto também, pensando no que Bartolo falou.